Ó, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, tá? Esse plano de Deus, tá? Deus não tem um plano A, um plano B, um plano C. Ah, aconteceu isso, vamos fazer outra coisa. Não, Deus tinha o plano de salvação. Então, diz assim, ó, Apocalipse 13, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido, dado, feito o sacrifício do Cordeiro. Deus já tinha provido o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, ele está no Rio Jordão, Cristo está passando, João, capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 3, e ele está passando, certo? E aí ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando acerca de Jesus Cristo. Hebreus, como eu disse aqui, alguns minutos atrás, diz que agora o sacrifício de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, agora nos purifica de todo pecado e não precisa de mais nenhum sacrifício, como antigamente era o sangue de bodes, o sangue de bezerros, o sangue de ovelhas, não precisa mais. Agora é somente o sacrifício de Cristo, já nos purifica de todo o pecado. Amém? Isaías diz que Deus agradou moer Jesus. Não está escrito explicitamente Jesus, amém? Mas ali está falando acerca do Cristo, que ele seria moído pelas nossas iniquidades, tudo estaria sobre ele, nós fomos sarados pelas suas feridas, e ali está falando sobre Cristo. Isaías 53, que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ali está falando tudo acerca sobre Cristo. Então, a primeira coisa que eu e você nós temos que entender é o amor de Deus. Agora, pensa nisso. O amor de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, me prova, irmão Fernando. Calma, igreja. Ô, glória. É mergulhando na Bíblia. Atos capítulo 5. Quando Ananias e Zafira mortos ali por Deus, tá? Aí o apóstolo Paulo antes vai falar assim, como mentistes a Deus, que é o Espírito dele. Tá aí. Agora, o Espírito de Deus, como está escrito nas Escrituras. Agora, a questão é a seguinte, imagina que esse amor de Deus, o próprio Deus, está morando dentro de você. E aí entra aquela coisa, né, que os gregos não entendiam, a filosofia não entendia. Como que um Deus tão grande e soberano consegue morar dentro do ser humano? Gente, ele é Deus, ele faz o que ele quer. E é nisso que nós cremos e é isso que a Escritura diz. Amém? Porque não tem como, tá? Desculpa, não tem como. Com a natureza pecaminosa que a pessoa herdou lá de Adão, e aí vem pecando, ela não consegue melhorar sozinha. Não tem como, porque a natureza grita. Agora, com o Espírito Santo, ele ajuda. Ele vai alertar, ele vai ensinar. A Bíblia diz assim, que ele converte do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. Não tem ninguém que vai nos converter disso. Para você ter ideia, quando nós éramos adolescentes, a mãe e o pai falam, filho, não faz isso, filho, não bebe, filho, não faz aquilo, filho, não se envolve com fulano, filho, não faz... Não era assim? E o que a gente fazia? Não, pai, tá bom. Tava fazendo tudo de novo. Na outra semana tava errando de novo. E às vezes a mãe e o pai pegavam, né? Porque naquela época lá atrás, lá, né? Podia dar umas palmadas aí, podia dar umas sentadas no meio das costas, como eu levei várias. Agora não pode, né? Pelo amor de Deus, não bate seu filho não. Pelo amor de Jesus. Não teve de outra maneira, de outro jeito. Tô aqui te incentivando a bater nele não. Pelo amor de Deus. Mas lá atrás, né? Era dessa maneira. Agora acontece o seguinte. Ele não voltava a fazer? Só que assim, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, há uma força maior dentro dela. Por isso que eu falei sobre a libertação. Agora tem alguém que ajuda. Tem alguém que alerta. Tem alguém que vai nos ajudar a se libertar das coisas ruins. É alguém que vai nos alertar. Ó, isso aí não, hein? Opa, isso aí não pode, hein?
Não, isso aí vai acabar com você. Não faz isso não. Amém? Então, agora imagina esse amor dentro de você. Só que tem uma coisa. O que vai demonstrar que eu e você... Ó, 1 Coríntios... Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 11. Ah, 2 Coríntios, perdão. Vamos lá. Pera aí, calma. 2 Coríntios 11. Cadê? Portanto, aí ó, ele vai falar assim, ó, 1 Coríntios mesmo, igreja, que eu anotei aqui. Vamos lá, calma aí. 1 Coríntios 13. Ó, 1 Coríntios 13, tá? A partir do verso 4 vai dizer assim, ó, o amor as qualidades do amor. O que esse amor de Deus faz na nossa vida? E o que vai demonstrar se a gente realmente tem esse amor. É fácil? Não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas olha só. Ele está dizendo aqui, ó. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Aí ele está falando sobre quando Jesus voltar e tudo. Mas ele está dizendo aqui, ó, acerca sobre os dons espirituais, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele vai agora esclarecer que se ainda que ele fosse queimado, ainda que ele fosse surrado, ainda que acontecesse qualquer coisa com ele, mas se ele não tivesse amor, e aí por isso que entre esse amor de Deus, nada valia. É isso que ele está dizendo. Então é assim, por que Gálatas capítulo 6, vamos voltar lá para Gálatas 5, né? Gálatas 5, ele vai começar falando do amor, Ele vai começar falando sobre do fruto, né, das qualidades do fruto do Espírito. Ele vai começar falando do amor, porque o amor é a base. Se a pessoa tiver esse amor de Deus, o resto é consequência. Amém? Porque se a pessoa tiver esse amor, ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai ter longanimidade, ele vai ter benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, se ele não tiver, aí fica complicado. Você já reparou uma pessoa sem amor? Como que é a vida dela? Como que é a vida dele? É uma pessoa que murmura, é uma pessoa rixosa, é uma pessoa que blasfema, é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada. A pessoa sem amor é coração duro, coração de pedra. Sim ou não, igreja? Pessoa que não tem amor, não ama nada, não acredita em nada, nada tá bom, tá tudo ruim, tá tudo complicado, não tem paz, não acredita em ninguém, não tem fidelidade com ninguém, não tá nem aí para ninguém. É isso que a palavra está querendo dizer. Nós, cristãos, somos seguidores de Cristo. Nós, cristãos, somos o sal e a luz. Nós, cristãos, agora seguimos os ensinamentos de Cristo e a doutrina dos apóstolos, que são essas cartas aqui. É tudo que está escrito aqui para nós.
Então aqui está dizendo que o que vai demonstrar que eu e você somos crentes, o que vai demonstrar que eu e você somos cristãos em pleno século XXI, e desculpa o que eu vou falar aqui, vamos aprender, porque é culto de ensinamento. Eu trabalho numa empresa, né, tem bastante pessoas lá, acho que tem umas 15, 16 pessoas que trabalham lá agora. Antigamente era muito mais, chegou a chegar a quase 80 funcionários, mas eram 3 empresas e, enfim, desmembraram e tal, cada dono foi para um lado, beleza. E eu tô em uma delas. Eu dificilmente eu faço uma oração lá. Uma vez ou outra eles pedem, a gente faz uma oração, eu dou uma palavra, tem a Bíblia lá, até essa Bíblia que está aqui comigo aqui. Mas eles sabem que eu sou pastor, eles acreditam no meu ministério, eles seguem as minhas redes sociais, mas eu não prego lá com a Bíblia na mão toda hora. Não é toda hora que eu vou ficar lá com a Bíblia. Ô, gente, ó, tá escrito aqui, tá? Ó, ei, fulano, você tem que se converter, senão você vai pro inferno. Ô, não sei o que, não. Não. Ah, você tá... Não é isso. Existem ambientes que eu e você, nós vamos pregar, ministrar com a vida. Como assim? Vai se cumprir o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, que eu e você é a carta viva de Deus. Nós vamos pregar com a nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver esse amor, é isso que eu quero explicar para vocês, esse amor de Cristo transbordar em nós, essa paciência, essa longanimidade, essa tranquilidade. Agora, desculpa, tem crente que é atribulado, tem crente que a pessoa, ela conversa com ela 5 minutos, ela quer sair de perto dela. Deus me livre, isso é crente? Já aconteceu com você? Não estou falando que alguém falou para você, aquilo ali é crente? Estou falando você, mas alguém falou, aquela ali é crente mesmo? Será? No seu emprego, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, essa pessoa é crente mesmo? É de Jesus isso aí? Não é assim? Por quê? Porque não demonstra o amor de Cristo. E aí nós vamos agora para Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Para a gente finalizar. Amém? Cadê? Deixa eu achar aqui. Eita, tem Mateus aqui não? Tem. Calma aí. Mateus 22. O 22, 34. 22, 34. Marca aí, qualquer coisa depois você vê na sua casa aí. Pra gente ir pro final aqui, tá bom? Mais 5 minutos eu já termino já. Em nome de Jesus, ô glória. Obrigado por você estar aí até o final. Olha só. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como a você mesmo, como você ama a si mesmo. Ou, talvez na sua tradução está, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse fruto do Espírito aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, é esse amor aqui. É esse amor de Deus, eu demonstrar que amo a Deus como eu amo o próximo. E isso é fácil? Não, é difícil. Muito difícil. Muito complicado. Você amar o próximo como a você mesmo é muito difícil. E aí, por que ele está falando isso? Porque ele está falando assim, ele veio falar qual que é o maior dos mandamentos. Não é? Ele fez uma pergunta aqui, ó. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está querendo colocar Jesus no estreito. E Jesus fala para ele:
Porque assim, ó, esses dois mandamentos aqui, a gente vai lá para Êxodo 20, quando Deus dá a tábuas de pedras com os mandamentos para Moisés. Amém? E esses são os dois primeiros. E aí a gente sabe que tem mais 8 lá, né? Que são 10 mandamentos. Então esses dois. Só que assim, se a pessoa, presta atenção aqui, por gentileza. Se a pessoa, ela ama a Deus, aí depois ela ama o próximo como a ti mesmo, ela não vai praticar os outros 8. Entende isso? Vou te explicar melhor. Por exemplo, lá está escrito para não cobiçar a mulher do próximo. Lá está escrito para não roubar, para não matar, para não adulterar. Ou seja, se ela tem esse amor a Deus, esse amor ao próximo como si mesmo, ela não vai fazer isso. Ela não vai matar, ela não vai roubar, ela não vai trair o esposo, não vai trair a esposa. Por quê? Ela tem temor e tremor a Deus. E mais do que isso, ela ama a Deus, ele ama a Deus, né? Ó, vertical, horizontal. O próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não vou trair a minha esposa porque eu amo a Deus, isso está na lei dele, que eu não posso adulterar, e também porque eu amo ela como eu amo eu mesmo. É o próximo como a mim mesmo. Então eu não vou trair. Por quê? Porque eu não quero que aconteça comigo. É isso que Deus está falando. Quando a gente ama o próximo, a gente vai tratar bem, a gente vai ter paciência, a gente vai ter tranquilidade. Eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui não é fácil, eu sei, igreja. Eu não estou aqui pregando para você dizendo que, nossa, é muito fácil você amar seu inimigo, é muito fácil você amar a pessoa que te feriu, é muito fácil você perdoar. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo para você o que está escrito aqui na palavra para a gente meditar, parar e pensar. É culto de ensinamento. Que o que vai demonstrar o fruto do Espírito Santo para nós, nas nossas vidas, é esse amor aqui. É o amor agape. É o amor de Deus. É a gente entender que esse amor que a gente recebeu de Deus, essa graça, essa misericórdia, essa bondade dele não pode ficar somente para nós. Ela tem que o quê? Transbordar, sair para fora. E eu vou repetir de novo. É fácil? Não, não é fácil. É difícil mesmo. É complicado mesmo. E qual que é o caminho, irmão Fernando? O que eu faço? Vou te falar, para a gente finalizar e orar.